Olá, meus amigos. Sou Maurício Carlos Borges Pereira, sou advogado criminalista, atuo também na área de direito médico e da saúde. O motivo de eu fazer o presente vídeo foi em razão de eu ter feito há dias atrás um áudio comentando essa questão das fake news e dos atos aí emanados do ministro Alexandre de Moraes. E eu fiz esse áudio teve uma certa repercussão, só que, infelizmente, a maioria das redes sociais não comportam áudio e sim vídeo. E por indicação, até por insistência do meu irmão, o desembargador José Rui Borges Pereira, que eu tive o prazer de fazer um vídeo comentando esse meu áudio, eu resolvi então fazer esse vídeo para tentar explicar, né, e de certa forma reapresentar tudo aquilo que eu coloquei no áudio anterior. Então eu vou fazer esse comentário não só sobre a questão do Alexandre de Moraes, também como a questão do ministro Celso de Mello e também a respeito da questão da cloroquina. Resolvi incorporar tudo nesse vídeo, que eu espero que não seja longo, mas eu acho que ele está predestinado a ter um pouquinho mais de tempo. Vamos lá então analisar essa questão, primeiro essa questão da fake news, dos atos perpetrados aí pelo ministro Alexandre de Moraes. Primeiramente, eu gostaria sinceramente de fazer uma súplica ao ministro Alexandre de Moraes, no sentido de que ele me tirasse da sinuca de bico em que ele me colocou. Veja, sou professor desde o ano 2000, professor de direito, dou aula de direito penal, processo penal, direito constitucional e também de direito do consumidor em cursos técnicos. Ocorre que durante todos esses anos que eu ministrei aula de processo penal e direito constitucional, em algumas disciplinas até utilizando obras do próprio ministro Alexandre de Moraes, eu expliquei aos meus alunos como é que se dava, como é que funcionava a ritualística processual penal, né? Isso embasado em preceitos constitucionais e tendo também como pano de fundo, né, como obra indicada as obras do ministro Alexandre de Moraes. Ocorre que o ato perpetrado pelo ministro esses dias atrás, mandando fazer busca e apreensão na casa de diversas pessoas, pessoas comuns, humoristas, né, algumas celebridades, mandando apreender celulares, mandando apreender notebooks, etc. Né? Quando ele cometeu esse ato, que ele determinou que fosse feita essa busca e apreensão, ele acabou derrubando tudo aquilo que eu expliquei em sala de aula, inclusive baseado nas obras dele. Eu queria saber do ministro Alexandre de Moraes o que eu faço. Eu digo para os meus alunos esquecerem tudo que eu ensinei, tudo que eu expliquei. Eu digo para os meus alunos que o ministro Alexandre de Moraes mudou de opinião e aquilo tudo que ele escreveu nos livros dele não serve mais nada, não tem mais nenhuma razão de ser, né? Que explicação eu dou aos meus ex-alunos? Rasgo as obras do ministro Alexandre de Moraes, porque tudo que ele explicou, tudo que ele doutrinou, digamos, naquelas obras, tudo aquilo foi por água abaixo com essa atitude que ele teve de efetuar busca e apreensão nesses imóveis, né, dessas pessoas em razão da fake news. Eu gostaria então de explicar aqui, eu fiz até um roteiro para tentar manter uma certa ordem, tentar explicar aqui como é que funciona essa ritualística do processo penal e por que o ministro Alexandre de Moraes cometeu um grande equívoco, uma aberração jurídica, né? De certa forma ele rasgou a Constituição, rasgou o Código de Processo Penal. Né? O que o ministro Alexandre de Moraes fez é uma coisa assim inusitada, que eu nunca vi, e a maioria dos juristas, inclusive meu irmão, nas suas lives, etc., tem comentado muito, eu nunca vi isso ocorrer. Eu fico até muito triste porque eu fiquei pensando, se eu tivesse muito dinheiro em caixa, né? Se eu tivesse ainda mais uns 30, certeza de mais uns 30 anos de vida, eu talvez fosse realizar um antigo sonho, né, que era ser veterinário. Largaria o direito, ia ser veterinário, cuidar de bichinho, porque, sinceramente, foi frustrante o que aconteceu. A gente começa a ver que o direito realmente foi jogado no lixo, né? A nossa legislação foi jogada no lixo. Não sabemos mais o que fazer.
Supremo Tribunal Federal virou agora um negócio assim, um órgão que, sinceramente, não dá para saber o que virá de lá, né? Diante dessas decisões esdrúxulas, absurdas, né? E às vezes até levianas por parte dos ministros. Com todo respeito, eu vou tentar explicar exatamente como é que funciona essa questão processual penal, como funciona tudo isso, e tentando de alguma forma fazer aí uma ponte com aquilo que o ministro Alexandre de Moraes fez. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é o seguinte: o sistema brasileiro, processual brasileiro, ele é um sistema acusatório. Eu vou falar de forma bem resumida e vou tentar aí ser o mais simples possível para que as pessoas que não sejam juristas, que não tenham estudado direito, não conheçam da matéria, possam entender. Então eu peço também perdão aí pela simplicidade extrema, às vezes, de alguns termos, para que todos possamos entender. O sistema penal brasileiro, processual penal brasileiro, é um sistema acusatório. O que significa ser um sistema acusatório? É que para que o processo exista, tem que haver uma acusação. E o órgão responsável pela acusação é o Ministério Público, é o promotor de justiça. Então não pode haver um processo, não pode se iniciar um processo sem uma acusação. E essa acusação, por lei, ela deve vir de um promotor de justiça, ela deve vir do Ministério Público. Sem isso, não há processo. Então, o Ministério Público, o promotor de justiça, é o responsável pelo pontapé inicial da ação penal. Sem isso, não há ação penal, ok? Só que antes da ação penal, tem que ocorrer uma investigação. E o órgão responsável por essa investigação, segundo a própria Constituição Federal, é a Polícia Judiciária. E a Polícia Judiciária, em âmbito estadual, é a Polícia Civil, e em âmbito federal, é a Polícia Federal. Então, veja bem, para que um processo exista, havendo uma investigação anterior, ela tem que ocorrer no âmbito das polícias, Polícia Civil ou Polícia Federal, e para que o processo inicie, tem necessariamente de haver aí a denúncia do Ministério Público. Então vamos lá. Vamos imaginar aí que ocorra um crime de roubo. A vítima vai à delegacia de polícia, comunica o crime à autoridade policial, a autoridade policial manda lavrar o boletim de ocorrência. Lavrado o boletim de ocorrência, ele instaura, digamos, o inquérito policial. O que é o inquérito policial? Nada mais é do que uma peça informativa e que vai reunir todos os documentos da investigação. Perícias, vai reunir depoimentos, declarações, interrogatórios e etc. Tudo aquilo que ocorreu na investigação vai ser documentado nos autos do inquérito policial. Terminado o inquérito policial, o que faz a autoridade policial? A autoridade policial, o delegado de polícia, vai fazer um relatório final. Nesse relatório final, né, o delegado conta como é que o que ocorreu no inquérito e pode aí tirar suas conclusões, pode até representar pela prisão temporária ou preventiva do suspeito e etc, né? Bom, isso vai para o fórum. Indo para o fórum, o que acontece? Vai para a mão do Ministério Público, do promotor de justiça. O que pode fazer o promotor de justiça? O promotor de justiça ele pode, de repente, olhar, achar que faltam algumas diligências e mandar de novo para o delegado fazer uma ou outra diligência que, de repente, ele entenda que seja necessário. Ou ele pode também olhar, ver que não há crime, ver que não há nada para se investigar, achar que não ficou muito demonstrado pelas evidências e pelos indícios e pedir para o juiz arquivar. Ou ele pode, então, já denunciar. A partir do momento que o promotor de justiça denuncia, né, ele dá o pontapé inicial na ação penal, o juiz recebendo a denúncia, ele vai o quê? Ele vai citar o acusado para que ele possa oferecer defesa preliminar, uma defesa preliminar, e aí o processo vai correr normalmente. Vão ser ouvidas vítima, testemunha, vai ser interrogado o réu no processo, já com o direito de defesa, né, já com a ampla defesa, com o delegado com o seu advogado
presente, podendo ali auxiliá-lo e orientá-lo, e depois ao final o Ministério Público e Defesa apresentam alegações finais, o juiz sentencia, sentenciando, aquele que se sentir prejudicado vai recorrer, ok? É esse o ritual, né? O processo penal ele tem que ocorrer basicamente dessa forma. Mas para que ocorra um processo penal, para que se inicie uma ação penal, aquela conduta que está sendo avaliada, analisada, buscando-se autoria para que se possa imputar a alguém essa acusação e para que essa pessoa possa ser processada, essa conduta ela tem necessariamente que ser crime. Por exemplo, vou pegar aqui um ato babaca, qualquer ato bobo qualquer. Ninguém pode ser processado criminalmente por um ato comum qualquer. Vamos supor, levantar uma caneta, coçar a orelha, seja o que for. Ninguém pode ser processado por isso. Para quê? Criminalmente. Por quê? Porque não há descrição dessas condutas bobas que eu falei na lei penal. Então a gente conclui que para que uma conduta seja crime e possa daí advir uma ação penal, há necessidade que essa conduta seja crime. E para que a conduta seja crime, essa conduta tem que estar descrita numa lei penal, Código Penal, ou uma lei penal qualquer, por exemplo, lei de entorpecente, Estatuto de Desarmamento, etc. Então, primeira conclusão que a gente tira, para que seja instaurada uma ação penal, essa ação penal tem que ser a respeito de um crime. E para que seja crime, a conduta tem que estar descrita numa lei penal. Segundo, para que se inicie uma ação penal, é necessário o pontapé inicial dessa ação penal, feito pelo órgão responsável por isso, que é o Ministério Público. Sem isso, não há ação penal. Não dá para se instaurar ação penal para apurar condutas que não sejam crime. E não dá para iniciar uma ação penal sem o aval, a denúncia do Ministério Público. Ok? Eu acho que isso ficou então bem claro. O que ocorreu no caso do ministro Alexandre de Moraes? Primeiro, ele mandou instaurar uma investigação, quer dizer, foi o Toffoli que mandou, mas caiu na mão dele, instaurar uma investigação a respeito de uma conduta fake news que por si só não é crime. Não existe nenhuma lei de natureza penal que estabeleça que a fake news, ou seja, notícia falsa, seja crime. Fake news não é crime porque a fake news, essa conduta da fake news não está descrita ainda numa lei penal. Para que isso ocorra, tem que ser aí feito um projeto de lei e ele seja votado no Congresso Nacional, num rito ordinário, aprovado no Legislativo e sancionado pelo Presidente da República. Ok? Sem isso, nenhuma conduta pode ser criminosa. No caso, fake news não é. Ah, mas houve ameaças, houve calúnia, houve difamações contra o Supremo Tribunal Federal ou contra determinados ministros. Bom, a calúnia, a difamação, ou a injúria, ou a ameaça que tenha ocorrido por meio dessas fake news, isso sim, são condutas criminosas, estão descritas em lei penal. Mas a fake news por si só, de forma geral, não é crime. O que fez o ministro Alexandre de Moraes? Foi instaurado um processo investigativo, vamos chamar assim, não vou dizer o inquérito policial, porque não é da polícia, baseado no regimento interno para investigação de fatos que teriam ocorrido dentro do Supremo, que não é o caso, porque veio de fora essas fake news. Eles utilizaram esse argumento, instauraram aí esse feito investigativo, onde o próprio ministro Alexandre de Moraes fez o papel do delegado de polícia mandando investigar, o que não pode. O juiz, não existe essa figura do juiz investigador que é muito comum na Itália, no Brasil. Juiz é juiz, ele tem que ser imparcial. Um processo, quando ele inicia, quando o Ministério Público oferece a denúncia, etc., é feito um sorteio para uma vara competente. O que é vara competente? Por exemplo, para uma vara criminal, não para uma vara civil, etc., porque aí cuida de questões cíveis. É feito um sorteio, para cair num juiz sorteado, não é um juiz escolhido. Então, o que acontece? O próprio Supremo Tribunal Federal, na figura do ministro Alexandre de Moraes, ele está fazendo o papel de investigador, como o delegado de polícia, está fazendo o papel de delegado de polícia, investigando tudo o que ocorreu,
essas questões, ele mesmo determina que sejam feitas buscas e apreensões, ele mesmo toma essas determinações, essas deliberações, e ele mesmo julga aquilo que ele faz, porque só pode ser aqui que vai julgar. Então veja, foi excluído daí a figura do delegado de polícia na investigação policial, que é quem tem a atribuição para investigar. Foi excluído daí o Ministério Público, que tem a atribuição, né, a competência aí, vamos assim dizer, para poder denunciar. Então, o que o ministro Alexandre de Moraes fez foi um absurdo, né? Ele rasgou a Constituição, rasgou o Código de Processo Penal. Eu vou usar um termo até mais chulo, ele escarrou, ele vomitou em cima da legislação. Ora, se uma autoridade comete ilegalidade, ele não seguiu a lei, se uma autoridade faz isso que o ministro Alexandre de Moraes fez, descumpriu a lei, acabou com a Constituição, acabou com o Código de Processo Penal, o que essa autoridade comete? Ora, é simples, crime de abuso de autoridade. É simples, então o ministro Alexandre de Moraes cometeu crime de abuso de autoridade. E aí eu suplico ao procurador, ao Aras, eu suplico que tenha, eu vou usar outro termo chulo, né, culhão, né, tenha coragem de imputar ao ministro Alexandre de Moraes abuso de autoridade, porque senão acabou a justiça nesse país, senão a justiça está destruída. Meus alunos, ex-alunos de direito, rasguem todos os livros do ministro Alexandre de Moraes que vocês têm em casa, esqueçam, não leiam mais, porque é um homem incoerente, um homem que fez completamente aquilo avesso a tudo que ele ensinou. Ele destruiu a legislação brasileira, ele acabou com a legislação brasileira, ele frustrou juristas como eu, que ainda têm uma esperança no direito, têm uma esperança na justiça, né? É um absurdo o que fez o ministro Alexandre de Moraes, né? É uma vergonha triste para o país, o Supremo Tribunal Federal agir dessa forma. É triste, é triste. Vocês podem, aqueles que não são juízes, não sabem imaginar a frustração que dá, o desespero, a tristeza que dá em ver um ministro da Suprema Corte, nomeado, porque não é concursado, mas está dentro da lei, é nomeado, é um absurdo, mas está lá, cometer uma atrocidade, rasgar tudo aquilo que ele falou, jogar fora tudo aquilo que ele falou em matéria de direito constitucional, processo penal, em suas obras. Quer dizer, isso é o fim da picada, isso não existe, isso é uma tristeza para o país, é uma tristeza. É um negócio assim que me deixa muito triste. E peço desculpa aos meus ex-alunos por ter utilizado nas aulas, feito vocês lerem a obra desse ministro. Peço desculpa aos senhores por vocês lerem a obra desse ministro. Não leiam mais nada, porque é incoerente. Porque na Sabatina, tem vídeos na internet, aí basta os senhores procurarem Sabatina, a ministra Alexandre de Moraes, ele é a favor da liberdade de imprensa, a liberdade da internet, ele diz isso na Sabatina, quer dizer, mentiu também, né? Foi totalmente incoerente, é triste isso é muito triste, extremamente triste. Então, eu peço desculpa aos meus ex-alunos, olha, não leiam mais a obra dele, não leiam mais dele, porque é um homem incoerente, ele não tem coerência, né? Ele não tem hombridade jurídica para fazer um negócio desse. É um absurdo, é muito triste o que aconteceu, né? Eu espero aí que o procurador tome uma atitude, né? E intente aí um abuso de autoridade contra o ministro Alexandre de Moraes, porque é claro, isso é patente, se não é jogar o nosso direito fora, eu vou ficar muito frustrado com a nossa justiça. Muito frustrado mesmo. Isso é muito triste o que aconteceu. Extremamente triste. Bom, vamos agora rapidinho falar do caso do Celso de Mello, ministro Celso de Mello, outro ministro da Suprema Corte, que também é uma questão muito triste. Ele determinou que fosse apreendido lá a gravação da reunião ministerial com Bolsonaro e os ministros. Tá. Aí depois ele tirou o sigilo e determinou que isso podia ser veiculado. Cometeu também o ministro Celso de Mello, artigo 28 da lei de crime de abuso de autoridade. Por quê? Ele poderia ter liberado a veiculação dessa matéria, mas somente a questão que estava sendo investigada, não inteiro, não por inteiro. E está bem no artigo 28, bem especificado que não pode fazer isso, que liberar de forma integral, né, é crime de abuso de autoridade.
Outro absurdo que entristece a nossa justiça. Outro absurdo que faz a população perder o respeito pelo Supremo Tribunal Federal. Outro absurdo que me faz sentir tristeza por ser jurista, tristeza por poder lutar por direitos e explicar em sala de aula como professor determinados conceitos, determinadas coisas que esses ministros vêm, vomitam, destroem ao bel prazer, tentando justificar suas atitudes, motivar suas decisões em coisas esdrúxulas e absurdas. É muito triste isso. Eu não sei como, sinceramente, como o ministro Alexandre de Moraes, como o ministro Celso de Mello, podem deitar a cabeça tranquila no travesseiro e falar, dei uma decisão correta, coerente dentro da justiça. Não deu. Eu fico triste, de repente, o que seria o meu filho advogado e eu ministro? Como é que eu diria para o meu filho que tomei uma decisão dessa? É um absurdo, é um negócio triste demais. Triste, muito triste. Eu fico até um pouco exaltado, porque realmente é uma coisa que, pra gente, para nós que atuamos na área do direito, isso mexe muito profundamente com a gente. O que fez o ministro Celso de Mello também é um grande absurdo. Agora, querer intimar o ministro da Educação, etc. Tudo bem o que eles disseram lá dentro, era uma reunião secreta. Primeiro vocês têm que entender, aquela reunião ministerial era secreta. Então se quiser xingar, falar besteira, é problema deles lá dentro. Porque aquela reunião não era para ser veiculada. É uma reunião secreta de Estado. É uma reunião secreta de Estado. Isso tem nos Estados Unidos, tem na Alemanha, tem na Inglaterra. Reunião secreta de Estado. Então eles conversam normalmente, um pode xingar o outro, falar besteira, ali falar um outro vocabulário. É uma reunião secreta que não é para nós, população, ficarmos cientes. É uma reunião secreta, o nome diz secreta, sigilosa. Então ela foi aberta completamente, que não era para ser, foi um abuso de autoridade cometido pelo ministro Celso de Mello e, consequentemente, surgiram os palavrões, etc., que saíram lá dentro, que a gente não tem nem que levar em consideração, porque é uma reunião secreta. Quem não entende que é secreta, quer que eu desenhe o que é secreta? Bom, aí o ministro da Educação falou realmente, me exaltou, falou umas besteiras lá, que eu não vou dizer que ele estava certo em tudo que ele falou lá, as besteiras ofendendo o Supremo, etc. Mas não importa, a reunião secreta. Então, não há crime. Tudo que ele falou lá dentro não pode ser tido como crime, porque a reunião era sigilosa. E ela só veio à luz pelo ministro Celso de Mello, que cometeu essa aberração e colocou a reunião na íntegra. Então não há o que se falar, aquelas pessoas que pensam isso, que são leigas. As pessoas leigas até entendo que possam pensar equivocado, mas juristas entender que ele tem que responder por crime. Que crime se a reunião é secreta? Crime tem que responder o ministro Celso de Mello por ter abuso de autoridade, por ter liberado a reunião na íntegra. Quer dizer, é um grande absurdo, é uma coisa assim, olha, é para ficar fora de si, é para não acreditar. Bom, e vamos no último assunto a respeito da cloroquina, que o Supremo Tribunal Federal deve aí essa semana e esses dias falar a respeito da cloroquina, e pode ser que o Supremo Tribunal cometa aí já em sequência a terceira aberração, que é proibir a cloroquina. Eu gostaria apenas de deixar claro nesse vídeo, para conter o meu desabafo, que é o desabafo de muita gente. Se o Supremo Tribunal Federal proibir o uso da cloroquina, o Supremo Tribunal Federal vai estar cometendo um genocídio. É responsável, será o responsável pela morte de muita gente. Responsável pela morte de muita gente. Aí eu quero ver os ministros encararem os próprios filhos, encararem as próprias esposas, encararem as pessoas na rua por ter cometido essa atrocidade. Porque está claro, está absolutamente claro, diversos médicos, diversas instituições médicas do mundo inteiro dizem que a cloroquina funciona, etc. E os efeitos colaterais são efeitos colaterais que podem ocorrer de qualquer forma. Claro que tem que ter aí, ser conduzido por médicos e etc. Mas proibir a cloroquina vai proibir o único remédio que o pobre pode ter. E a gente sabe, a OMS, com esqueci até o nome daquela criatura que é o diretor-geral da OMS, aquele etíope, aquele é um canalha, aquele cara é um safado, aquele cara é um sem vergonha, aquele cara é ligado ao regime lá da Etiópia, comunista, ligado com a China, ligado com empresas farmacêuticas. Tem até um vídeo muito interessante da imprensa portuguesa contando a vida daquela criatura horrenda, decrépita que está lá na OMS.
Tudo que eles falam na OMS é, de certa forma, para privilegiar as indústrias farmacêuticas. Por que a cloroquina não é aceita? É óbvio, porque é baratinho, né? E aí não vão, as indústrias farmacêuticas não vão lucrar com isso. Agora tem outra coisa. Se vocês forem olhar na bula da Novalgina, se vocês forem olhar na bula do ibuprofeno, da dipirona, tem efeitos colaterais lá de arrepiar. Na verdade, qualquer remédio, se você ler a bula, você não toma, porque todas têm efeitos colaterais absurdos, né? A cloroquina, ela pode ter alguns efeitos colaterais, mas vai ser dada com acompanhamento médico. Isso se o médico entender que é correto, isso se o paciente aceitar, porque tem que haver aí o consentimento informado. Né? O que é o consentimento informado? O médico tem que apresentar para o paciente como é que vai ser como é que vai ser aplicado aquele remédio, aquele medicamento, e quais são os efeitos colaterais que podem ocorrer, e etc. Né? Isso é o consentimento informado, e o paciente tem que aceitar, né, tomar aquele medicamento. Então, não é assim, se é dar ao léu, todo mundo vai tomando ao bel prazer. Agora, se o Supremo Tribunal Federal proibir o uso da cloroquina, cometerá um genocídio, será responsável pela morte de muita gente. Isso vai vir à tona, porque já estão sendo feitas diversas pesquisas e etc. que estão provando que a cloroquina funciona. Vocês vão matar muita gente, vocês vão ser responsáveis por isso. Até agora só fizeram besteira, ilegalidade, rasgaram a Constituição Federal, rasgaram o Código de Processo Penal, cometeram abuso de autoridade, querem cometer agora o que? Genocídio, matar pessoas, é o que está faltando. É o que está faltando, é um absurdo. Né? Isso é um grande absurdo, mandar prender notebooks e celulares de pessoas de bem. Algumas pessoas podem ter cometido, falado besteira. Teve uma moça, uma blogueira que até xingou o ministro, não devia ter feito isso, né? Xingou o ministro várias vezes, ameaçou, mas muitas pessoas foram apreendidos documentos lá, e outros foram apreendidos de modo legal, porque tem que ter a denúncia do Ministério Público, tem que ter investigação policial, não teve. Quer dizer, cometeram atos absurdos, atos de fazer vomitar, de ter vergonha de ser brasileiro. Eu tenho vergonha nesse momento de ser brasileiro e ter um Supremo Tribunal Federal, que eu tenho, que nós temos. É vergonhoso, isso é vergonhoso, é triste. Triste. Encare seus filhos, ministros. Encare seu filho, ministro Celso de Mello. Encare seus filhos e fale a verdade para eles. Mostra esse vídeo para ele não ter a tese e a antítese, para ele ver o que está se falando contrário. Porque eu não estou ofendendo o senhor. Eu estou falando o que eu acho juridicamente que o senhor cometeu os senhores cometeram absurdos. Os senhores rasgaram a legislação brasileira. Né? Rasgaram, destruíram a lei. Né? Eu não sei o que falo para os meus alunos. Uma coisa eu posso falar. Não leiam mais, que tudo que o ministro Alexandre de Moraes falou nos livros dele é mentira, porque ele não cumpre aquilo que fala. Tá bom, eu acho que já me excedi, é capaz de eu infartar aqui de nervoso e de estar emocionado, inflamado em relação a tudo isso. Eu agradeço os senhores, desculpa aí pelo vídeo longo, mas eu não podia fazer de outra forma. Muito obrigado, tenham uma boa noite, vamos orar para ver se Deus consegue abrir a cabeça desses ministros e colocar um pouco, né, de paz, de hombridade. É só seguir a lei, é só seguir que está na lei. Mas nada que isso, mas está na cara que a questão é política, está na cara que tem coisa por trás, política, de desejo político, vontade política. Meu Deus do céu, é muito triste. Olha, como dizia Rui Barbosa, dá vergonha de ser decente, dá vergonha até de ser brasileiro diante de uma circunstância dessa, de ter ministros que façam esse tipo de aberração. E triste também, né, porque nossa lei permite que pessoas não concursadas, né, que não tenham a experiência de juízes, possam alçar a Corte Maior, a Corte Suprema no país, né, para tomar decisões abjetas desse jeito. Muito obrigado aí e boa noite.